Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, né? Estamos aí para apresentar o nosso curso, tá bom? É o nosso curso médio em teologia, nossa matéria é homilética, né, desse mês. Eu sou o professor Enéas Pereira, tá certo? E bora lá, vamos junto aí apresentar aí o capítulo de número 3 hoje, né? Então tá aí, olha só, orientações importantes aqui para a nossa aula, tá bom, gente? Sejam organizados, tenha foco e disciplina, desconecte do celular, fuja das distrações, estude em local apropriado, anote tudo sempre, leia o seu livro, responda o questionário e no final de cada lição, responda o questionário no final de cada lição aí, tá bom? E participe das aulas online, lembrando os alunos que as aulas online, elas têm aí elas valem, né, contribuem com a sua nota em 2 pontos, tá bom? Então, você, participando da aula online, você tem 2 pontos aí de acréscimo na sua nota. Então, vamos lá. Na homilética, nós entendemos aí a homilética como a arte da pregação, né? Hoje é o capítulo de número 3, nós vamos falar sobre o pregador. Vamos falar sobre a sua vocação, os seus princípios, a intelectualidade, né? O seu intelecto, ou a intelectualidade do pregador. A dinâmica de comunicação, dinâmica de comunicação. Então, vamos lá. Lembrando que nós estamos trabalhando junto o nosso livro, né? Você deve ter o seu livro aí, irmãos, para a gente ter uma boa aula aí, tá bom? Então, nossa matéria ela está no capítulo de número 3, na página de número 17. Tá bom? Então, vamos lá. Sua vocação. A vocação, ela antecede o preparo. Então, o que é isso? Olha só, antes de o ministro ter uma preparação, seja qual for a área do seu ministério, principalmente o da área o da área da pregação. É preciso certificar-se se a sua vocação. O apóstolo Paulo fazia questão de deixar claro a sua vocação. Então, o que é a vocação? Né? A vocação é aquele chamado que Deus tem para a vida de cada pessoa, que é um algo particular, né? Todos somos chamados para ser salvos. Mas quanto ao trabalho do reino de Deus, principalmente nessa área que estamos estudando, que é a homilética, que é a arte de pregar, então a vocação ela antecede ao preparo. Então você pode estar bem preparado, preparar uma boa mensagem, mas se você não tiver uma vocação para a pregação, para ministrar a palavra, então você vai ver que você consegue, né, desenvolver esse trabalho, mas não é com aquela destreza como alguém que tem a vocação para pregar, né? É como Jesus dizia assim, olha, as pessoas diziam acerca de Jesus, ele prega, mas ele não prega como os fariseus, né? Porque os fariseus tinham uma boa preparação, eles tinham uma boa preparação. Eles estudavam desde criança, né? Estudavam a Bíblia Sagrada, estudavam os profetas, estudavam tudo acerca de Deus. Mas eles não tinham ali o espírito de vida, o chamado que está dentro da pessoa, né? Para poder fazer uma boa ministração, uma boa oratória, se apresentar diante de um público. Isso é dom de Deus, tá bom? Isso é dom de Deus. Então, a vocação, ela antecede ao preparo. Então, ela vem antes do preparo, ela está dentro do aluno, ou dentro da pessoa que vai estar apresentando diante de outros. E aí o apóstolo Paulo vai falar acerca disso, olha só. O que ele escreve em Romanos 1:1? Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do evangelho. Então, Paulo ele tinha essa certeza da sua vocação, do seu chamado, que a vocação isso é o chamado. Para que área do corpo de Cristo Deus te chamou para se desenvolver? Em qual área? Né? Seria mais ou menos assim como que se você fosse um corpo humano, que parte do corpo você seria? O dedinho menor? Porque o dedinho menor ele tem um valor extremo, um valor para o corpo, ele faz parte do corpo. Então, a mesma coisa acontece na vocação.
Então, uns foram chamados, a palavra vai dizer que Paulo está dizendo, olha, para ser seu apóstolo, olha o que está aqui, ó, para ser seu apóstolo. Então, ele sabia qual era a vocação dele, que era ser apóstolo de Cristo. É o que faz um apóstolo. Então, sabendo da vocação, ele vai saber qual é o seu papel no corpo de Cristo. Qual é o papel desse dedinho no corpo de Cristo? É compor a mão, né? Compor toda a mão. Então, dessa maneira, ele sabia, foi chamado para ser apóstolo. Aí, em Efésios 11, vai dizer que uns foram chamados para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas, outros para serem pastores e outros para serem mestres. Então, essa é a vocação, esse é o chamado para a obra do Senhor Deus. Não só esses 5 ministérios, aí tem outro tipo de vocação, outro tipo de chamados também, né, dentro do corpo de Cristo, tá bom, gente? Então, a vocação, ela antecede ao preparo, o chamado antecede ao preparo, tá certo? Então, vamos lá. Os seus princípios, veja bem, olha, os seus princípios. Princípios são coisas inegociáveis. Então, o ministro ele não pode negociar os seus princípios. O ministro da palavra, ele pode ser flexível, mas não pode negociar os princípios que estão associados à ética cristã. A sua vida não pode estar à parte da sua mensagem. Aliás, a sua mensagem é a sua própria vida. Então, veja bem, tem esse provérbio que diz assim, olha aí, olha, viva de tal modo que, se for necessário, pregue o evangelho. Então, esses princípios bíblicos, né, princípios de caráter, o ministro ele precisa ter. Então, como que está falando ali? Que a sua mensagem é a sua própria vida. Então, seria como, por exemplo, você trazer uma mensagem falando sobre caridade. E você não é uma pessoa caridosa. Uma mensagem sobre a verdade, mas você é uma pessoa que carrega o engano em você ainda. Uma mensagem, né, sobre compadecer das pessoas, mas você não se compadece das pessoas. Então, você deve, resumidamente falando, você deve viver o que prega, você deve viver o que prega e pregar o que vive. Ou pregar o que vive, viver o que prega. Então, não pode ser coisas separadas. Tem um filme que eu assisti na minha juventude com um grupo de jovem, que o nome do filme era Faça o que eu faço, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Era um filme cristão, um filme de cunho cristão, um filme evangélico, onde o tema era esse: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. No reino de Deus, não. No reino de Deus faça o que eu faço, porque vai ser o mesmo o que eu estou mandando fazer, porque eu faço o que estou falando para fazer. Seria como aquilo, essa pessoa, ela prega, mas ela não vive o que está pregando. Então, isso é muito importante. Os princípios, isso são inegociáveis. A palavra pode ser flexível, né? Ela pode ser flexível, mas não pode ser negociar esses princípios. Então, a gente precisa estar atento a isso. Por quê? Porque nós estamos falando da preparação do pregador, falando acerca do pregador, a vida do pregador. Então, você tem que pegar esse estudo e aplicar na sua vida. Você pode ser um pregador de púlpito e você pode ser um pregador na mesa, né? Como eu estou sendo agora, um pregador para você na mesa, um ensinador na mesa, mas você precisa ser verdadeiro em todos esses ambientes. O pregador faz discípulo. Olha só, o pregador não é um falador, não é alguém que anuncia uma teoria, mas alguém que vive o evangelho que vive o evangelho e primeiro o anuncia com a própria vida. O significado de fazer discípulo, como mandamento de Jesus, é fazer o aprendiz ter a prática na vida de quem ministra. Jesus ele disse assim, olha, ide por todo mundo, né? Depois ele vai dizer em outro texto, que é o 28, 19, vai dizer assim, ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só, para o judeu, nós vamos falar um pouquinho mais à frente ali, acerca de fazer discípulo, qual é a conotação, qual é a mente do judeu acerca de fazer discípulo? Como que ele pensa acerca de fazer discípulo? Então, para o judeu, fazer discípulo é verdadeiramente a pessoa ser igual ao seu ensinador, ser igual ao seu mestre. É realmente pisar no mesmo lugar.
É como se alguém estivesse pisando na areia, ficasse aquelas pisadas, e você ir pisando em cima. Então, o discípulo ele precisa ser parecido, ele precisa ser igual ao seu discípulo. Um dos exemplos é quando foram prender Jesus. Por que Judas teve que dar um beijo em Jesus para que os seus opositores soubessem quem era Jesus? Por que ele precisou dar um beijo? Porque no meio dos seus discípulos, Jesus era igual, e os seus discípulos eram iguais a Jesus. Então, ou seja, se ele apontasse, se Judas apontasse o dedo e dissesse assim, ó, é aquele lá no meio dos 12, eles não iam saber, porque eles se vestiam igual, eles andavam igual, eles falavam igual, o comportamento deles era igual, até a maneira de gesticular era igual. Às vezes a gente acha um pouco exagerado a maneira dos ministros da Igreja Universal. Então, se você tirar um ministro da Igreja Universal, de manhã um pastor está pregando na Igreja Universal, se você tirar aquele pastor e colocar um outro pastor para pregar à noite, você não percebe que é um pastor diferente do de manhã, porque eles pregam igual, eles falam igual, eles gesticulam igual. Isso é fazer discípulo. Então, a Universal, eles têm uma boa escola de discípulos. Os discípulos, eles falam igual, eles pensam igual, eles gesticulam, eles andam, a expressão corporal é a mesma, tá certo, gente? Olha só isso aqui, olha. Isso aqui é de um pensador, Mahatma Gandhi. Eu gosto do seu Cristo, eu não gosto dos seus cristãos. Os seus cristãos são tão diferentes do seu Cristo. Então, fazer discípulo é ser igual ao Mestre. E nós que somos Cristo, nós somos Cristo. Como somos Cristo? Sim, a palavra cristão significa pequenos Cristo. Então, nós somos Cristo. De forma que o povo de Deus, no começo, gente, eles não tinham uma nomenclatura, não tinham nome. Não tinha uma nomenclatura evangélico, crente. Não. Mas por causa desse fazer discípulo, então os 12 de Jesus pegaram as características de Jesus, no falar, do caráter, em todas as áreas. E eles passaram para os próximos discípulos. De tal maneira que chegou ali logo no primeiro século, ali 30, dentro do século ali que Jesus veio, 30 anos depois, 20 anos depois, ali também no começo, eles estavam iguais a Jesus, idênticos a Jesus. De tal maneira que a palavra cristão, a nomenclatura cristã, ela vai aparecer agora desse jeito. De que jeito? Eles pregando em Antioquia, a Bíblia diz que em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos. Então, eles foram chamados de cristão. E por que cristão? Porque eles eram iguais a Cristo. E por serem iguais a Cristo, eles foram chamados cristão. Então, a nomenclatura que nós carregamos de cristão, a conotação dela é isso, é ser igual a Cristo, tá certo? E Mahatma Gandhi reclamou dos cristãos da época dele, porque eles haviam perdido essa característica de Cristo, eles haviam perdido a essência de Cristo, tá certo? Então, o pregador, ele faz discípulo, tá certo? O pregador vive a mensagem, então ele precisa viver a mensagem. Olha o que diz aqui, olha. O pregador do evangelho deve ser como exemplo o desafio que Jesus fez aos seus discípulos. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. Então, veja bem, esse é o desafio para o pregador. É o pregador se tornar como seu mestre. Em primeiro lugar, que mestre? O mestre Jesus, ele é o mestre dos mestres. E foi ele que nos chamou para mestres, olha, para sermos mestres. Então, esse é um dos cinco pilares que são chamados também, os 5 pilares do cristianismo, né? Os 5 pilares do cristianismo. Um deles é ser mestre, né? Porque Deus deu um para apóstolo, outro para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e outros para mestre. E o mestre é o menorzinho, isso tem uma explicação, tá bom? Então, veja bem, todo que for bem instruído vai ser como o seu mestre. Então, uma boa instrução diante de Deus é você como Deus. Uma boa instrução diante de Jesus. Jesus é o meu mestre, eu vou ser um bom mestre, sendo instruído por Jesus. Aí veio os ensinadores, os homens que ele deu um para os apóstolos, profeta, evangelistas, pastores e mestres. Aí veio os homens que ele deu.
Então, ele mesmo deu. Aí vai falar da vocação, vai falar do chamado, como nós começamos, que o chamado, a vocação, antecede ao preparo. Não é? Então, para ser um mestre, porque é isso, olha, eu não sou chamado para apóstolo. O apóstolo, ele é o único que ele pode tocar todos os demais ministérios. Olha, o apóstolo é esse dedo. Então, esse dedo toca o profeta, esse dedo toca o evangelista, esse dedo toca o mestre, e esse dedo toca o pastor, melhor dizendo, e esse dedo toca o mestre. Então, olha que bacana, né? O apóstolo toca todos. Agora, o mestre pode ser apóstolo? Já é mais complicado, já é mais difícil. Então, veja bem, um mestre pode até ser apóstolo, mas já é mais complicado, tá bom? Agora, o apóstolo pode ter todos os outros ministérios também. Tá certo, gente? Tudo isso para a gente desenvolver aqui dentro do nosso raciocínio. O pregador, né? Então, é isso que nós estamos trabalhando no capítulo de número 3, acerca do pregador, né? E aí continua ali, olha, na tradição, eu acho que eu falei isso aqui, falei um pouco dele agora mesmo, mas olha só, os discípulos na tradição judaica era quem escolhia os mestres que queriam seguir. Eles queriam levar o seu jugo. Eles queriam levar o jugo do mestre, o mestre que eles escolhiam. Jesus, no entanto, inverteu, olha só, Jesus, no entanto, ele inverte o modelo, pois ele é quem escolhe os seus discípulos. Então, no judaísmo, até os dias de hoje, no judaísmo, quem escolhe o seu mestre é o discípulo. Mas na vocação, no chamado, que é o que nós estamos trabalhando, né? Estamos trabalhando o pregador, e o primeiro tema que a gente entrou aí com um pouco de profundidade foi a vocação, ou mesmo o chamado. Então, no chamado ou na vocação, quem nos chama é Jesus. Olha o que ele diz aqui, olha, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Não confunda jugo com L, com jugo. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Então, vinde a mim. Então, é ele quem escolhe, ele faz a escolha, Jesus quem faz a escolha, tá bom? Esse jugo aqui, olha, esse jugo sem o L, ele é isso daqui, ó. Esse travessão, como uma trave que era colocada no lombo do animal, assim, no pescoço do animal, e esse aqui era chamado canga, que ia prender o animal ao jugo, tá bom? Então, colocava-se aqui dois animais e eles caminhavam juntos, um junto com o outro. Então, isso era o discípulo carregando o peso, a canga, dividindo a canga com o seu mestre. Ou seja, o discípulo tem a mesma pisada do mestre, ele está lado a lado. Isso aqui, usado com os animais, era a mesma coisa, era um discipulado. Então, você pegava um animal mais afoito, mais violento, mais bravo, e colocava junto com um animal mais manso. Então, o animal manso, ele ia discipular o animal bravo. Por quê? Porque na canga, né, aqui no jugo, o animal manso, ele vai dar controle para o outro, ele vai discipulando o outro. Então, você pegava um animal já adestrado para discipular um que não era adestrado. Assim era o trabalho do mestre para com o seu discípulo, do mestre para com o discípulo. O mestre é discipular o seu discípulo. E o seu discípulo, quando o mestre terminava de fazer aquele trabalho, o seu discípulo, ele se tornava igual ao mestre. Então, o temperamento era igual ao do mestre, as passadas, os passos eram igual ao do mestre. A mesma coisa era o animal. Então, por isso, esse animal que já era adestrado, e você precisava treinar um outro animal, então você colocava os dois junto, nesse jugo. Por isso que Jesus está dizendo aqui, que o meu jugo, aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo. Seria como Jesus está dizendo assim, olha, nós vamos estar trelados um ao outro. Então, Jesus aqui, olha, com o pescoço aqui, e o Enéas aqui, o professor, com o pescoço aqui. Para onde Jesus vai, o Enéas vai. Se ele vai para a direita, o Enéas vai para a direita. Se ele vai para a esquerda, o Enéas vai para a esquerda. Se ele vai em frente, o Enéas vai em frente.
Então, como ele anda, o Enéas vai andar, como ele fala, o Enéas vai falar, como ele pensa, o Enéas vai pensar, como ele perdoa, o Enéas vai perdoar. A mesma coisa devemos aplicar. Então, Jesus nos escolheu, ele nos chamou para ser discípulo dele, tá certo, gente? Então, vamos lá, o que mais nós temos aqui? Olha, a intelectualidade. Intelectualidade, uma palavrinha meio difícil do pregador, mas é a forma que você expande o seu conhecimento, o seu entendimento. Olha só, uma pessoa perguntou a um pregador que admirava. Então, a pessoa tinha uma admiração a esse pregador. E qual foi a pergunta? Como é que você faz para pregar sobre assuntos tão atualizados? Essa foi a pergunta. O pregador respondeu: é que carrego a Bíblia em uma das mãos e o jornal na outra. Então, veja bem, talvez no primeiro século, né, e algum tempo atrás, no primeiro século, algum tempo atrás, nós não tínhamos tanta informação como internet, como jornal, como os canais fechados, que você pode ver notícias 48 horas, né? Mas o que o pregador estava dizendo? Ele estava dizendo, olha, a Bíblia é a minha base, é o meu fundamento. A palavra de Deus é o fundamento. Então, o pregador, ele precisa ter esse fundamento, que é a palavra de Deus, a palavra escrita. Então, a pregação sem a Bíblia Sagrada não faz sentido. Né? A pregação bíblica sem Bíblia não faz sentido. Então, o que ele disse? Eu carrego a Bíblia em uma das mãos, mas eu carrego informações em uma outra mão, que na época era o jornal, que ele vai expor sobre o jornal. Então, ou seja, ele está atualizado no que está acontecendo no mundo. Quais são as últimas notícias da guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Então, um pregador antenado, ele pode elaborar um sermão, estamos falando do pregador, né? Ele pode elaborar um sermão acerca da atualidade, do que está acontecendo. Então, no próximo culto da igreja, como pregador, você pode trazer um sermão direcionado por Deus acerca dos últimos acontecimentos na Terra. Nós poderíamos falar sobre o que Jesus disse acerca do princípio das dores, quando ouvir guerras, rumores de guerras, peste, fome, terremoto em vários lugares. Então, o que acontece? Esse é o princípio das dores. Ainda não é o fim. Então, nós poderíamos pregar acerca disso, trazendo atualidade. A guerra da Rússia com a Ucrânia. Né? Poderíamos falar acerca disso. Tá bom, gente? Isso é o que ele está falando, da intelectualidade. De ser intelectual não para ser um exibicionismo, não para fazer um exibicionismo, ser uma pessoa exibida, não. Para que você esteja atualizado com os acontecimentos. Então, você vai ver Jesus pregando dos acontecimentos ali da época, você vai ver Paulo pregando, todos os pregadores bíblicos falando acerca disso. E, é claro, quando entra a veia profética, a visão profética, ela é aberta, aí você vai pregar sobre as coisas futuras, você vai trazer revelação sobre as coisas futuras. Mas um homem bem preparado, na sua época, ele vai falar de muitas coisas na sua época. Então, intelectualidade é você estar sempre antenado, sempre lendo bons livros, livros que falam sobre a atualidade, sobre o que está acontecendo no mundo, e, é claro, a Bíblia como a sua base fundamental, né? É a Bíblia Sagrada. A base fundamental, ela é a Bíblia Sagrada, tá bom? Uma outra coisa, o pregador e o hábito da leitura. Então, o pregador, ele precisa ter o hábito de ler, ele precisa ler. Um pregador que não gosta de ler, ele não vai expressar bem a sua leitura no público, ele não vai expressar bem a sua fala. Então, ele precisa, olha só. Há pregadores que insistem em não cultivar o hábito de leitura para se manter atualizado. Daí, então, enfadam a igreja, tornando-se repetitivo nas suas pregações, recorrendo aos textos de Gênesis ao Apocalipse, mas sempre pregam o mesmo tema. Nós tínhamos um querido obreiro na igreja que os irmãos falavam, olha, a hora que ele começar a pregar, eu já até sei como que ele vai pregar. Ele vai falar de quando ele era jovem, de quando ele pregava em tal estado,
de como ele entrava na mata para pregar e saía da mata para pregar para as pessoas que estavam lá na mata. Então, era sempre a mesma coisa. Então, não importava se ele fizesse a leitura em Gênesis, ele ia acabar falando daquele período da vida que ele viveu. Se ele fizesse a leitura em Apocalipse, ele ia voltar à pregação no mesmo lugar. Então, isso ia se tornar o quê? Um enfado para a igreja. Todos já sabiam que ele pregava. Então, o pregador fulano vai pregar tal dia. As pessoas sabiam, já não tinha aquele ânimo de ouvir a palavra. Por quê? Porque ficava sempre naquele ciclo vicioso, né? Andando sempre no mesmo lugar ali. Então, o pregador e o hábito da leitura, isso é muito interessante. Você vai expandir a sua mente, o seu conhecimento, você vai ter vários assuntos para falar dentro de uma pregação. É claro que tudo isso, gente, a Bíblia é a base, o Espírito Santo é o condutor de todas as coisas. Agora, o pregador precisa estar preparado para o que Deus tem preparado para ele. Porque a pregação já está preparada. A palavra já está preparada. O Espírito está pronto. Mas o pregador precisa estar preparado para ser usado por Deus. A postura, né? Estamos falando sobre o tema o pregador. Então, a postura do pregador. Capítulo 3, a gente fala sobre isso, sobre o pregador. A postura do pregador. Como que é essa postura do pregador? A postura do ministro, ao pregar, não pode ser menosprezada. Recomenda-se uma postura elegante, ereta, né? Não é bom que o pregador se apoie sobre o púlpito ou que mantenha o peso do seu corpo, né? Ele vai dando aqui algumas dicas, algumas instruções para você se comportar. É claro que você não vai pegar isso e aplicar literalmente, totalmente a sua vida, porque cada pessoa é um indivíduo, cada pessoa tem uma maneira de ser, uma maneira de se comunicar. Uns são mais introvertidos, outros já são mais expansivos, já gesticulam e tal. Mas ele está dando algumas dicas do que você não fazer, né? Do que, se você perceber que você faz isso muito, então você pode usar isso para corrigir, né? Então, a postura ela é muito importante. A postura do pregador ela é muito importante, tá bom? Então, vamos lá, né? Movimentos. Como fico no púlpito? Fico andando ou fico parado? Então, não tem uma regra ali, né? Uma regra que vai dizer para você, olha, fique só parado, fique só andando. Não, cada indivíduo é um indivíduo, mas tem aqui as sugestões, as coisas aqui que nós vamos aprender. A resposta que convém é, qualquer que seja a sua escolha, seja moderada. Se for se movimentando, é recomendável que não se movimente tanto que o pescoço dos ouvintes fiquem como quem acompanha um jogo de tênis ou um jogo de ping-pong, né? Para lá e para cá, para lá e para cá. Então, não, então saiba dosar isto, né? Saiba dosar isto, as movimentações, que não sejam movimentações bruscas. Aí o nosso escritor vai falar no nosso livro que tem alguns que erram quando está falando para o céu, está apontando para baixo, o céu não é para baixo, o céu é para cima, não é? É o céu que o ouvinte ali está entendendo, então o céu está para cima e não para baixo. E quando vai falar das coisas do alto, a pessoa aponta para baixo, quando vai falar das coisas da terra, aponta para o alto. Então isso fica muito fica descompensado, né? Então, os movimentos é muito interessante. O sol eterno para me ajudar aqui, gente. Tiques. É comum termos hábitos repetitivos ao falarmos. Ao que chamamos de tique, que costuma se intensificar quando estamos nervosos, né? O nervosismo faz com que a repetição seja frequente. E que o caso de um pregador, certamente, no caso de um pregador, isso vai atrapalhar. Então, ou seja, no nervosismo, a gente encontra algum ponto de apoio, né? Alguns vão falar muito a palavra né. Está pregando, daí volta, né? Está pregando, né? Então, isso fica repetitivo, são tiques que a gente precisa, durante a pregação, ir desenvolvendo isso, observando isso. Por isso, nós vamos falar um pouquinho mais adiante, né, acerca da gravação de áudio, para a gente ver depois da pregação, você vai
vai se ver pregando, vai se ver dando um ensino. E nisso você vai identificando ali esses tiques, você pode ir corrigindo durante a sua caminhada. Bora lá, gente, vem comigo. Direção do olhar, a direção do olhar. Então, o nosso olhar, ele vai dar aqui os conselhos, né? Nem sempre é possível o pregador ter o contato visual com todos os presentes, né? De repente, você está numa igreja grande, tem galeria, tem gente lá no fundo distante, tem gente mais perto, tem gente no púlpito atrás de você. Então, essa direção do olhar é muito interessante que uma coisa interessante e boa que as igrejas, né, do nosso tempo agora adotaram, por exemplo, das pessoas não ficarem pessoas no púlpito. Na hora da ministração, principalmente, todas elas descem, estão de frente, diante para com o pregador. Não são todas as igrejas que se comportam assim, mas a igreja, nos dias de hoje, uma boa parte das igrejas se comportam assim. Isso foi muito bom, porque você não vai ter pessoas nas suas costas. Você vai estar falando aqui para as pessoas que estão adiante e não tem pessoas nas costas. Antes, como que o pregador tinha que fazer para atender a todos ali, né, no olhar? Então, ele estava pregando aqui, olhando para a igreja, dentro da pregação ele tinha que dar um giro aqui, acho que é de 180 graus, ele tinha que dar, ou 360, não sei, ele tinha que dar um giro, olhar para trás, para os que estavam na sua retaguarda, olhar para frente e tal. Então, tinha todo aquele movimento, coisa que hoje as igrejas que adotam, todos estão ali na frente, os ministros, quem dirigiu desce, fica ali na frente, sobe quem vai pregar, o grupo de louvor está tudo na frente, o povo está ali, você consegue. Mas tem que estar atento a esse olhar, né? Olhar para as pessoas, direcionar a palavra para as pessoas. Nunca estar pregando olhando para o chão ou pregando olhando para o teto, não. Tem que olhar para as pessoas, de preferência nos olhos dela. Porque quando você pregar com os olhos fechados, né? Tinha muito disso no começo do evangelho. Quando eu me converti, por exemplo, tinha muitas pessoas que pregavam com os olhos fechados. O pastor vinha, olha, é bom você pregar olhando para as pessoas, né? Eu já vi pessoas pregando com os olhos fechados. Eu também já preguei algumas ministrações com os olhos fechados. Mas eu fui aprendendo e hoje a gente já prega com mais destreza, já tem uma intimidade maior aí no nível de pregação e nos gestos também. Tá certo? Acho que pulou aqui para o gesto, não estava aqui nesse, tá. Então, vamos entrar lá. Gestos, né? O ideal é que o gesto acompanhe a fala do pregador, que estejam ambos em harmonia, ajudando a tornar eficiente a comunicação. Os gestos servem como reforço, autenticando as palavras. Então, o gesto é um reforço autenticando as palavras. Então, quando se fala para cima, se aponta para cima, para baixo, para baixo. Deus vai tocar a sua vida, né? Então, você vai falando e gesticulando. No outro dia, eu estava numa ministração sobre o gigante, né? Os gigantes, a queda dos gigantes, e depois da ministração, a minha esposa falou comigo, ela falou, você quando está ministrando, faz os sons, né, da ministração, faz os sons, por exemplo, eu estava falando sobre Davi, que pegou a pedra, e quando ele joga a pedra zum, né, puff, bateu no gigante, o gigante pá, caiu no chão, então faz essa trilha sonora. Quando você estava pregando sobre gigante, você faz a trilha sonora, faz os sons da pedra, né, batendo no gigante caindo no chão e tudo mais, o povo comemorando e tal. Então, são coisas que o pregador vai desenvolvendo, os seus gestos, a maneira que vai gesticulando, lançar a pedra. Então, eu não estou aqui parado no púlpito dizendo, olha, ele pegou a pedra e lançou a pedra sobre o gigante, bateu no gigante e ele caiu. Não. Eu vou lá, eu pego aqui a funda, olha, ele pegou a funda, girou a funda, lançou a pedra pá, bateu no gigante, o gigante pá, caiu do chão. Eu estou gesticulando, isso vai tornar mais atrativo, né? É o que diz aqui, olha. Né? O gesto serve como reforço,
autenticando o que as palavras dizem. Mas isso é um conjunto. Você precisa conhecer bem a história, você precisa trabalhar bem a história. Né? Então, você vai trabalhar ali na ministração sobre os gigantes, você vai trabalhar sobre as 5 pedras. Então, ele pegou as 5 pedras. No meu caso, eu me abaixo, como que estou pegando 5 pedras, guardando as 5 pedras, estou dando vida na ministração que o Espírito Santo colocou no meu coração. Então, o gesto é muito interessante, gente. Tá certo? Bora lá. O uso da voz e a pronúncia, uma das muitas preocupações dos apóstolos, do apóstolo Paulo, era a de se fazer entender, e por isso ele diz: assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem legíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Então, veja bem, os apóstolos e o apóstolo Paulo ele tinha essa preocupação também, da pronúncia, da pessoa poder entender bem. Então, a sua leitura ela precisa ser feita pausadamente, né, num tom de voz bacana, que a pessoa consiga te ouvir, não tão baixo que ela não consiga te ouvir, não tão gritando para irritar a pessoa. Então, tem tudo isso aí no seu livro, todo o ensinamento, tá certo? Vamos caminhar um pouquinho mais. Olha aí que bacana, já chegamos aqui, né? Tá certo, estamos no último aqui. Então, tá, dá para investir um pouquinho mais nesse aqui, olha. O tom da voz, né? Com a voz, o pregador mostra a sua convicção no tocante às verdades bíblicas selecionadas para expor em seu sermão. Olha só, gritar e esmurrar o púlpito não convém, isso não é bacana, isso não é legal. Eu já vi muita gente batendo na mesa, batendo no púlpito, dando tapa no púlpito, isso não é legal. Aliás, circulou na internet isso. O pregador, ele está numa Santa Ceia, vocês viram esse vídeo na internet, ele está na Santa Ceia pregando, ele se empolgou, ele dá um tapa na mesa. E quando ele dá um tapa na mesa, na igreja menor, os componentes da ceia estavam ali em cima, o pão, o cálice, e quando ele deu o tapa, quebrou a mesa no meio, meus irmãos, a mesa desmontou e caiu tudo para o chão, quer dizer, estava sendo filmado e as pessoas também estavam ali. Então, foi uma coisa muito, muito, muito constrangedora. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? O que mais que está ali, olha? Porém, fazendo uma alternância entre falar alto e baixo, rápido e devagar, podem manter a atenção do auditório. Então, é isso. Você percebeu que o auditório está dormindo? Aumenta um pouco a sua voz, chama atenção, não é? Mas tem que ser moderado e dessa maneira nós vamos aí desenvolver coisas que vão se desenvolvendo no pregador. Então, esse capítulo número 3, ele é todo sobre o pregador, né? E nós aprendemos aí, foi muito bacana, eu tenho um tempinho, então nós vamos fazer aqui vamos recapitular sobre tudo isso que nós falamos, sobre toda essa preparação que nós falamos, nós precisamos estar atento a isso daqui, gente. Olha, a sua vocação. Então, cada um foi chamado para um algo. Então, alguém vai se dar melhor no ensino, que é numa mesa, que é falando com as pessoas, trazendo um ensinamento. Outro já vai ser mais naquele nível de profeta, mas todos serão usados pelo Senhor de forma gloriosa, tá certo? Então, tá, gente, nós vamos aqui, voltamos aqui para a nossa tela grande, né? E vamos deixar aqui para você esse incentivo para que você continue aí estudando, estude o seu livro, tá bom? Estude o livro, responda o caderno, o seu caderno de exercício, responda ele no final de cada lição. Olha, terminou o capítulo de número 3, responda o caderno de exercício. Vem para a aula online, que a gente tem toda sexta-feira, vem para a aula online já com a sua aula preparada, que vai ser muito bom para você, tá certo? Então, eu vou estar encerrando agora, tá bom? Vou me despedindo aqui, forte abraço a todos e até o próximo capítulo.